Aleluia. Sente-se, por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. Eu quero iniciar esse ano de 2026 com vocês sobre a série de mensagens intitulada Graça, a fonte de toda a restauração. A graça de Deus, a fonte de toda a restauração. A graça de Deus sempre foi, para sempre será a fonte de toda a restauração. O ser humano produz algum tipo de restauração, de reformulação, mas é parcial, é superficial, é temporário. Mas a graça de Deus, quando ela vem sobre nós, quando ela vem sobre uma família, quando ela vem sobre uma cidade, quando ela vem sobre uma situação, ela vem para mudar tudo, ela vem para trazer esperança. E nada, irmãos, nada produz maior restauração do que o próprio Senhor Jesus, o seu sangue precioso derramado na cruz. A cruz de Cristo é o símbolo de toda a perfeita restauração de Deus. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro sangrando na cruz, é a única esperança do pecador. Não há esperança para uma pessoa, para uma família, para uma sociedade, para um país inteiro, para o mundo inteiro, sem Cristo Jesus. Ele é o caminho, o único caminho no qual podemos obter a restauração do relacionamento com Deus. A vida de Cristo na cruz derrotou a morte que estava sobre nós, e é o poder dele para a salvação de todo que crê. Ele é o paraíso que nos tira de toda a destruição do pecado. Cristo é a vida, Cristo é a restauração, e Deus chama a cada um de nós, a cada família, a nossa comunidade, a viver essa restauração, a desfrutar dessa restauração, a não apenas saber de uma restauração, mas desfrutar dela para a glória dele. No nosso texto de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Nesse texto que nós lemos, relata o derramamento da graça de Deus de uma forma, talvez a forma mais extraordinária que o povo de Israel tenha recebido desde a libertação do povo de Israel do Egito. Aqui nós temos o reino do norte. A nação de Israel está dividida em 2 reinos. Houve uma guerra civil, e o reino de Israel se dividiu em 2 reinos. Então, o reino do norte com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos. O reino do sul tem como capital Judá, e o reino do norte tem como capital Samaria. E exatamente esse evento acontece em Samaria. A graça de Deus é demonstrada de uma forma, como eu disse, desde a libertação do Egito até aquele então, como nunca se havia visto, porque os sírios, eles desceram do norte e vieram
e invadir Israel. Eles eram como uma praga de gafanhotos, eles enchiam toda a terra, e por onde eles passavam, nada sobrevivia. As pessoas tinham que fugir de suas casas e correr para as cavernas e lá ficar. Eles iam invadindo tudo, eles iam comendo tudo, eles iam pegando toda a riqueza, eles entravam casa a casa, não ficavam roupas, não ficava comida, o gado, eles arrastavam tudo, eles pilhavam tudo, atrás ficava uma miséria completa e total, e eles viam cidade a cidade, montões de milhares, e assim eles iam varrendo a nação de Israel, até chegarem à capital, que tinha uma muralha, Samaria, e eles não podiam entrar. Então eles fizeram um sítio nessa cidade de Samaria, e lá ficaram por talvez alguns anos, pelo estado da fome que havia na cidade de Samaria, era tão grande, e já haviam tantos meses de uma fome extrema, que estavam vendendo para se comer a cabeça de um burro. Alguém come cabeça de burro? Mas estavam se vendendo uma cabeça de burro por 80 moedas de prata. Até esterco de pombo valia 10 moedas de prata. Imagine a fome que havia nessa cidade. Não havia alimento algum, já não havia mais nada. Eles chegaram ao ponto do canibalismo dentro da cidade de Samaria. Uma coisa assim, irmãos, que ultrapassa toda a nossa capacidade de compreensão. E tudo isso havia acontecido porque a nação de Israel havia abandonado o Senhor. Meus irmãos, eles esqueceram do Senhor. Eles adoravam 2 bezerros de ouro, eles adoravam os deuses das outras nações, eles adoravam os céus, as estrelas. Eles abandonaram o Senhor, eles voltaram as costas para Deus, eles não liam mais a palavra de Deus, eles não buscavam mais o Senhor. Tudo o que eles tinham e tudo o que eles faziam era entregar suas vidas à idolatria, e isso sempre é acompanhado da imoralidade e da violência. E aqui estão eles sem a vontade de Deus, sem o reino de Deus. Eles estão vivendo o fruto e o resultado da própria desobediência deles. As nações que estão ao redor estão mais fortes e são mais numerosas do que eles, como nós vimos no final do ano passado. Meus irmãos, quando o povo de Deus está em obediência à palavra de Deus, as nações olhariam para a nação de Israel e diriam: vejam, essa nação grande, forte, inteligente, sábia, que tem mandamentos, que tem leis tão justas. Era para o povo de Israel ser o povo mais poderoso da terra, era para ser um povo sábio, forte, capaz, inteligente. Mas agora estão nessa situação por causa do pecado. O reino de Deus não está ali. Aquilo que está acontecendo não é a vontade de Deus, é exatamente o oposto da vontade de Deus. Pela desobediência dele, eles estão vivendo essa situação. E nós, quando olhamos aqui o nosso texto, não vemos a nação de Israel buscando o Senhor. Não os vemos olhando para a situação em que estão e caindo e se dizendo: olha o que estamos vivendo, olha onde chegamos, voltemos o nosso coração para o Senhor, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos nos arrepender diante do Senhor. Não há nada disso. Eles permanecem na situação, totalmente acomodados àquilo. E Samaria, irmãos, é um retrato nítido de muitas pessoas, de muitas famílias e da sociedade
ao reino de Deus aqui. A vontade perfeita, boa e agradável de Deus está aqui, na nossa nação, nesta cidade, em Samambaia. Você pode dizer isso na sua família, mas dentro da cidade de Samaria tem um homem de Deus. Eliseu está lá, glória a Deus por isso. E é sempre assim, irmãos, dentro da cidade de Samambaia existe o povo de Deus, e eu espero que você seja o homem e a mulher de Deus dentro da sua família, porque Deus quer usar a vida de cada um de nós. Se Samaria é o retrato de muitas famílias e da sociedade onde estamos, eu quero dizer para você que Eliseu é o retrato de todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão deve ser um ponto da graça de Deus, da restauração de Deus, da vida de Deus, lá na sua família, no seu trabalho, onde estiver. A igreja deve ser o sal da terra que freia o estado de putrefação da sociedade, vivendo em justiça, amando as pessoas, glorificando a Deus, vivendo em santidade. A igreja deve ser a luz no meio das trevas. É porque a igreja tem um reino de Deus, a igreja é governada pela palavra, pela vontade de Deus. Na igreja, na vida de cada cristão, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é feita. Então ali a luz, ali a sal, e essa igreja faz diferença, porque Deus reina sobre nós. O reino de Deus não é geográfico, olha, a cidade ou o país, não. O reino de Deus é o reinado de Deus no meu e no seu coração. Esse é o reino de Deus, é coração a coração, ok? Então, veja, é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus sendo executada em nossas vidas. E aqui está Eliseu, esse homem que prevalece com Deus em oração. Está aqui um homem de Deus, um homem de oração, um homem obediente à palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, um homem temente ao Senhor, cheio do amor de Deus, da graça de Deus, um homem que não está indiferente à miséria que está acontecendo. E ele é um homem de profunda e intensa comunhão com Deus. Ele foi discípulo do profeta Elias por mais ou menos 20 anos. Então era um homem cheio da graça e da presença de Deus, um homem com coração tomado pela bondade. Ele acabou o texto relata no capítulo 5, 4, 5 e 6, ele fazendo tantos benefícios para a comunidade. De uma cidade, a Absalom, ele vai lá e pela graça de Deus, pelo poder de Deus, torna a água daquela cidade uma água que é aprazível, uma água doce, potável. O filho de uma viúva morre, ele ressuscita o filho da viúva. Então ele está atuando, ele está abençoando, ele é um homem extremamente amoroso e sensível, meus irmãos. Que homem precioso! E assim deve ser a igreja, assim deve ser cada um de nós, o retrato de um verdadeiro cristão e o retrato da verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o Espírito de Deus colocou você, querido irmão, na sua família, na sociedade, onde você estiver, para ser uma bênção. A igreja deve se levantar para anunciar. Veja a esperança que Eliseu dá. A fome está tão devastadora, meus irmãos. Há um estado de violência, a normatização da violência na cidade é tão grande, do caos, e é exatamente isso. Toda vez que desobedecemos, o caos se instala. Toda vez quando nos voltamos contra a palavra de Deus, o caos se estabelece. Não tem jeito, irmãos. Isso em qualquer sociedade, isso no macro e no micro é assim. Não importa se em grande escala, se uma nação se esquece de Deus, se uma pessoa, uma família
Deuteronômio, vocês vão achar a Deus quando buscarem de todo o coração. E Jeremias expressa mesmo a verdade futuramente. Então nós precisamos disso. As pessoas ficam, acho que nunca houve um prêmio tão grande, né, na Mega Sena como esse agora, para lá de 1 bilhão. Depois o pessoal ficou desesperado. Irmão, alguém que está vivendo um caos, se essa pessoa tem mais dinheiro, esse dinheiro não vai ser uma bênção, ela só vai aumentar o caos na vida dessa pessoa. Que agora a pessoa tem como multiplicar o caos que ela mesma está vivendo. Por isso que quando você vê essas pessoas ganhando na grande quantidade de dinheiro, em pouco tempo elas acabam consigo mesmo. Elas acabam com a família, elas vão acabando com tudo. E é exatamente isso que está acontecendo na nação de Israel. Irmãos, eles chegaram ao ponto, o texto no capítulo 6, depois você pode ler em casa, retrata duas mulheres clamando ao rei: rei, me socorre. Esse mulher, o que eu posso fazer? A fome é geral, não tem farinha nessa cidade, não tem comida, não tem nada nessa cidade. Não, é que eu combinei com a minha vizinha aqui, hoje nós vamos comer o meu filho, nós vamos cozinhar o meu filho, e amanhã nós vamos cozinhar o dela. Ontem eu cozinhei o meu filho, nós comemos, e hoje chegou o dia e ela não quer dar o filho dela. O rei rasgou as suas roupas. Imagina a normatização. Como é que alguém diz algo assim de uma forma tão natural? E a gente vê a violência, a morte, as pessoas estão morrendo, consumindo drogas, os bares estão cheios. Há um estado de normatização, de normalização do pecado, da violência na nossa sociedade, do divórcio, da violência intrafamiliar. E a gente olha e fala: meu Deus, não tem restauração para isso. Mas olha o que Eliseu vai dizer no versículo 1 do capítulo 7. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. A restauração está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor restaura a alma, diz o salmista. A palavra do Senhor, a lei do Senhor restaura a alma. A lei do Senhor é uma bênção, a palavra do Senhor é vida. Onde ela está, ela conserta, ela cura, ela liberta, ela santifica, ela transforma, ela quebra as cadeias. A palavra de Deus é um martelo que quebra a penha, ela é a água no deserto, ela é vida, ela é morte. Meus irmãos, assim diz: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 14 litros da melhor farinha será vendido por uma moeda de prata, e 28 litros de cevada serão vendidos a uma moeda de prata. Meus irmãos, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de graça, uma palavra de solução. É isso, meus irmãos, que a igreja tem, uma palavra do amor de Deus. A palavra de Elias mostra que Deus não está indiferente ao que está acontecendo. Não é a vontade de Deus. As pessoas estão ali vivendo aquilo, não porque Deus quer, porque elas estão vivendo seus próprios pecados. Elas estão semeando, elas estão colhendo a consequência dos seus próprios pecados. Mas Deus tem esperança, Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem vida no meio da morte. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Eles vão se autodestruir. As pessoas estão consumindo e destruindo suas próprias vidas e família, e aquela sociedade está fadada à morte. Os sírios são como um retrato do pecado que sitiou a vida das pessoas, e ali o pecado vai destruindo a vida das pessoas. De que se queixa o homem diante de Jerusalém totalmente destruída, diante da devastação que aconteceu? A pergunta do profeta é: do que se queixa o homem? E ele mesmo responde: queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Meus irmãos, se Deus nos esquecesse aqui, se Deus fechasse os olhos,
se Deus fizesse o que fizemos, nos esquecêssemos dele, e se ele se esquecesse de nós, o que seria? Mas Deus tem palavra de vida, Deus tem palavra de esperança. O rei está bravo contra Eliseu, o rei vem contra Eliseu, o rei vem para punir e matar Eliseu. Mas o que Eliseu fez? Me diz. Eliseu não fez nada, Eliseu está cuidando das pessoas. Eliseu tem morte na panela, há pouca comida, a fome já tem tempo. Eliseu vai lá, abençoa o alimento e todo mundo come, e ninguém morre. Há pouco pão, há 50 homens para comer. Eliseu ora, e o pão se multiplica e todo mundo se farta. O azeite da viúva está ali, a viúva está dizendo: Elias, faz a mesma coisa. A viúva está lá, nós só temos esse punhado aqui de azeite e de farinha para fazer um pão, é tudo que temos, não há mais comida nenhuma, é a última porção, nós vamos comer o pão e morrer, ele é meu filho. E os homens de Deus, e a igreja de Deus estaria abençoando e fazendo bem, estendendo amor, graça, dando esperança para as pessoas, restaurando as pessoas. Mas o mundo olha, o incrédulo olha e diz: não, a culpa não é da igreja, a igreja está e o povo de Deus está para o bem, para abençoar. Meu irmão, eu quero dizer para você, Eliseu, ele só podia falar de farinha naquele momento, mas você pode falar do pão vivo que desceu do céu. Há uma fome espiritual. As pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus, sem Deus e sem esperança. Você tem o pão vivo que desceu do céu, a água viva. Você tem Jesus, o Éden de Deus, o paraíso de Deus, aquele que pode perdoar qualquer pecado, que pode curar e libertar qualquer pessoa. Não há condição, não há nada depois disso que o povo de Deus estava vivendo. O que mais eles iriam viver depois daquilo? Não tem nada pior depois daquilo. Mas Deus é o Deus de toda a graça, como disse Pedro. Toda a graça, não alguma graça, mas de todo o amor, de toda a esperança. Ele pode reverter qualquer situação. Não há pecado que Ele não perdoe, não há vida que Ele não possa resgatar e restaurar, não há situação ou circunstância que Ele não pode mudar, não há coração duro que Ele não possa quebrar, não há cegueira que Ele não possa libertar. E ainda que as garras do diabo sejam as mais densas sobre a vida de uma sociedade, de uma pessoa, Ele pode libertar. E essa palavra, essa esperança, esse evangelho está nos lábios de cada cristão. A palavra de Deus. Ouçam a palavra do Senhor. É isso, queridos. É isso. E essa palavra é uma palavra de perdão, de graça, de esperança, de vida, de amor, que está estendida a qualquer um. Quem tem sede, quem tem fome, venha, beba, coma de graça da água da vida. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, meus irmãos, quanta esperança, quanta bondade de Deus, quanta fidelidade do Senhor. Mas sempre haverá uma palavra de incredulidade. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? A incredulidade é sempre um pecado terrível e grande, porque ele desafia a Deus. E ele é um pecado que está presente, infelizmente, nos nossos corações. A incredulidade, ela não é algo distante de mim e de você. Ela pode estar em nossos corações.
Imagine meses de fome, uma cidade devastada. E Eliseu diz: amanhã, a essas horas, haverá pão com fartura nesse lugar. Irmãos, foi um choque. O Evangelho pode mudar qualquer pessoa, meus irmãos. O Evangelho pode alcançar qualquer pessoa. Eu lembro daquele endemoniado de Genezaré. 5.000 demônios estão naquele homem, até que ele encontra com Cristo Jesus. Ele habita no meio dos sepulcros. Ele é um homem que anda nu no meio da rua. Prenderam ele com cadeias de toda espécie, ele quebrava tudo. Não havia nada e nem ninguém que conseguia controlar aquele homem. Até o dia que ele encontrou com Jesus. Oh, Jesus! Esse Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Queridos, nós temos a mensagem mais gloriosa, mais poderosa, mais viva em todo o universo. O Evangelho. Cristo tomou sobre si os nossos pecados e a nossa iniquidade. Deus nos amou e entregou seu Filho para romper com toda a cadeia do pecado e nos perdoar de todo pecado e nos libertar. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, esse é o Evangelho. A incredulidade, ela quer impedir a graça de Deus, ela quer impedir a ação maravilhosa, graciosa e amorosa de Deus, ela quer impedir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A incredulidade diz: Deus não pode. A incredulidade diz: a onipotência não pode fazer. O onipotente não tem poder para fazer. Então a incredulidade põe limites ao amor onipotente de Deus, à soberania de Deus. A incredulidade coloca dúvida sobre a suficiência do poder e do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Não, Deus não pode salvar esse. Deus não pode mudar essa família. Deus não pode transformar esse país. A incredulidade, ela põe limites ao Deus Todo-Poderoso. Quando não, ela diz: Cristo não é suficiente. Tem que ser Cristo e as boas obras, Cristo e a religiosidade, Cristo e os sacrifícios, Cristo e caminhar daqui a tal lugar de joelho, Cristo e mais o meu bom caráter, Cristo e mais, sempre tem alguma outra coisa. Cristo e o intermediário entre eu e Deus. Não pode ser só Cristo, tem que ter alguém no meio, alguma pessoa que vai intermediar, que vai me levar a Deus. De jeito nenhum, irmãos. Agora, a incredulidade, ela se disfarça, ela se alimenta de algumas coisas. Por exemplo, da sensatez. Aquilo que Eliseu diz, humanamente falando, era impossível de acontecer. Humanamente falando, era impossível de acontecer. Não é sensato, Eliseu, o que você está dizendo. Não é sensato. Veja como você pode dizer que amanhã, em 24 horas, no relógio, vai ter comida em abundância nessa cidade. Você não está vendo que o povo está comendo os próprios filhos aqui? Que ideia é essa? Isso não é nada sensato, nem é responsável você dizer algo assim. A incredulidade, ela se apoia também, irmãos, na ideia de que a bênção, ela é grande demais. Há uma grandeza dessa bênção. Olha, eles varreram o país inteiro. Não há lógica nisso. Eles passaram e trouxeram toda a riqueza, roubaram tudo. Não tem uma vaca de pé, uma planta de pé nesse lugar. Não tem uma árvore frutífera, não tem nada plantado no chão. Não tem como, não tem grãos nem para plantar. E se nós plantássemos agora, quando é que iríamos colher? Não tem como isso funcionar. É uma bênção grande demais. Não tem como isso acontecer. Nós
o país, o Egito, que era o celeiro do mundo, eles iam demorar pelo menos 2 meses para chegar aqui. 2 meses para chegar aqui. Com cavalos, carruagens, camelos, eles iam demorar ainda todo esse tempo até chegar aqui. Como você pode dizer que amanhã, em 24 horas, isso é impossível? Eu fico pensando o que eu e você teríamos dito para Eliseu se tivéssemos vendo e vivendo a situação. O que é que nós teríamos dito para Eliseu? Será que a nós não teríamos nos unido a esse capitão e dito para ele, para Eliseu, você foi longe demais. Você foi longe demais. Meus irmãos, eu acredito que essa palavra, ela deve ser para mim e para você um ponto de pensarmos na nossa fé em Deus. E se nós estamos impondo limites ao próprio Deus, será que nós não estamos impondo limites a Deus? Porque a incredulidade, ela não apenas fala, ela age, ela contamina. Ela fala às pessoas, ela dissemina palavras às outras pessoas. Será que nós não estamos sendo um ponto para disseminar incredulidade no coração, dúvida no coração das pessoas? O que Deus quer fazer nessa igreja? O que Deus quer fazer aqui nessa igreja local? Será que você crê no que Deus quer fazer? Será que você crê que Deus quer continuar a construção desse lugar? Será que você crê que Deus quer encher de dezenas e centenas de pessoas esse lugar? Será que você crê que Deus não nos deu isso aqui à toa? Que Deus já colocou aqui nesse lugar mais de R$1.200.000 para termos a estrutura que temos aqui hoje? E que Deus quer continuar isso aqui? Será que você crê ainda no Senhor? Ou será que você está com o coração cheio de dúvida e incredulidade diante da obra que Deus já começou a fazer e que Ele não vai deixar pela metade? Porque se Deus, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para levar até o fim. E Deus não nos trouxe até aqui para desistir. Você pode desistir, mas Deus não. Será que você já não abriu mão e jogou a toalha naquilo que Deus quer realizar? E quando você não crê, você não trabalha, você não faz. Você simplesmente fala negativamente e deixa aqui. E diz, isso não tem nada a ver comigo. Eu não vou fazer esforço e trabalho nenhum, porque eu não acredito naquilo. Meu irmão, Deus quer chamar você e a mim. A nossa atenção é que a obra dele aqui nesse lugar ainda não terminou. Ele apenas começou. E nós vamos morrer e essa obra vai continuar para a glória dele. E outras gerações virão até que Cristo volte para a glória dele. E veremos pessoas sendo salvas e batizadas, esse lugar construído, e nós veremos a outra geração avançando e indo para além daquilo que fomos, para a glória de Deus. Mas sabe, você precisa dizer, Senhor, eu creio. E agora? O teste foi aqui. Quando não havia esperança alguma, Eliseu disse, amanhã vai ter pão com fartura. Porque ele creu em Deus. Que você possa dizer, Senhor, usa a minha vida como Eliseu. Que amanhã, que o Senhor nos próximos meses, nesse ano, faça algo extraordinário aqui. Eu quero participar, eu quero orar, eu quero trabalhar, eu quero evangelizar, eu quero contribuir, eu quero ser bênção aqui, Senhor. Eu quero ver a tua glória nesse lugar. E eu vou orar e vou trabalhar até ver o teu agir, o teu reino, a tua glória aqui. Vou me unir, Senhor, a isso, para que o teu nome e o teu reino venham para a glória do teu nome. Eu creio, Senhor, nisso. Não vou me unir à incredulidade, porque a resposta, irmãos, à incredulidade é bem dura. O profeta respondeu, diz que você verá isso com seus próprios olhos.
mas não comerá disso. A incredulidade, ela nos faz perder a oportunidade maravilhosa de desfrutar o que Deus está fazendo. A gente não pode participar daquilo que Deus quer realizar. A gente não participa da restauração da vida das pessoas. A gente não participa da bênção de Deus na vida das pessoas. A gente fica limitado, a gente fica atrofiado, a gente fica recluso, atomizado em nós mesmos. Meus irmãos, quando deveríamos desfrutar da bênção de Deus, ao contrário disso, deveríamos ser uma bênção e desfrutar da bênção de Deus. Mas a incredulidade, ela mata a fé, mata a vida espiritual. E esse homem morreu em todos os sentidos. A fé dele morreu, mas ele olhou tudo aquilo e não desfrutou de nada daquilo. Foi um castigo terrível. E olha o capítulo 7, versículo 3. Esse texto é tremendo. 4 leprosos estavam à entrada no portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se dissermos e decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados no portão da cidade, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entregarmos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Então, pelo menos ir aos sírios, ao acampamento dos sírios, tem alguma chance, eles nos deixarem viver. Jogar um pedaço de pão já é alguma coisa. Então vamos para lá. Então, ao anoitecer, eles se levantaram para ir ao arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. E olha a mão de Deus. Eles não estão buscando Deus. E assim estávamos eu e você. Nós não estávamos buscando Deus. É interessante, a gente tenta achar solução de algum jeito. Eles deveriam orar a Deus, buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, mas não é essa a atitude deles. Eles estão indo atrás dos seus próprios inimigos, mas a graça de Deus alcança 4 leprosos. O que aconteceu comigo e com você? Não estávamos atrás de Deus, estávamos atrás do pecado, estávamos morrendo, leprosos. Estávamos indo atrás do pecado, mas Deus, no seu amor, mesmo indo atrás do pecado, Ele nos alcançou. Que Deus gracioso, que Deus amoroso. E aí está o versículo 6: porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e ruídos de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estavam, fugiram para salvar a sua vida. Deus, de toda graça e misericórdia, operou aqui. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas, então se foram e esconderam tudo, voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo, porque este dia é dia de boas novas e nos calamos. Meus irmãos, Deus usa Eliseu dentro da cidade, mas Deus usou pessoas improváveis, desprezadas, para levar a mensagem da graça. 4 leprosos que foram alcançados pela misericórdia e graça de Deus. E Deus usa Eliseu, o profeta, mas Deus também usa 4 leprosos. Deus usa qualquer um que se disponha a servir. Deus usa qualquer um para servi-lo e para anunciar o Evangelho. Deus usa a minha vida, Deus usa a sua vida. Se você se dispor
a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, Deus vai operar. A grande questão aqui não é você, não sou eu, é a mensagem que nós temos. O poder não está em Eliseu ou nos 4 leprosos. O poder está na mensagem que eles têm para pregar. E esse é o ponto. É a mensagem, é a palavra de Deus. É o Evangelho. Aqui está o poder de Deus. O poder de Deus não está em mim ou em você. O poder de Deus está na mensagem que pregamos. Que sejamos fiéis à mensagem, que anunciemos a mensagem. O Evangelho do nosso Senhor. E Deus operará maravilhas por meio da mensagem do Evangelho. E a consciência deles está certíssima. Não é certo o que fazemos, porque hoje é dia de boas novas. Hoje é dia do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. Boas novas, hoje é dia de Evangelho. E nós nos calamos. É natural o que eles fizeram. Entrar na tenda, ver um monte de comida. Estão morrendo de fome e cair para cima da comida e comer, ver ouro, prata. E o que aconteceu com esses povos? Quando eles iam para a guerra, eles levavam praticamente toda a riqueza que eles tinham da casa. Cada soldado levava toda a riqueza da sua casa. O ouro era para deixavam poucas coisas lá. Isso era um estímulo na luta. Se eu morrer nessa batalha, se eu não lutar com todas as minhas forças aqui, a minha família vai ficar na miséria. Então eu não apenas tenho que lutar, eu tenho que lutar e vencer, porque eu tenho que levar toda a riqueza de volta para mim. Esse era o meio dos soldados lutarem com todo o coração na batalha. Então o acampamento dos sírios estava tomado da riqueza dos sírios, fora tudo que eles pilharam da nação de Israel. E agora esses homens encontram ouro, prata, roupas. O que eles vão fazer? Pegaram para eles. Até aí é natural. Comer, pegar para cima. Foram lá enterrados, comeram. Entraram em outra tenda, foram lá, comeram mais. Aqui tem pudim, vamos para cá. Então comeram mais. Tem frango assado aqui, tem comida de todo jeito. E mais roupa, e mais riqueza. Pegaram mais coisas. Foram lá e esconderam. Mas eles caíram em si. E disseram, não é certo o que fazemos. Ou irmão, você precisa lembrar de onde você está, sem Cristo Jesus. E como estavam aquelas pessoas quando Cristo salvou você. Imagine se Cristo não tivesse salvado sua vida. O que você estaria lembrando? O que você estaria lembrando? Aonde você estaria? Você precisa lembrar dessas pessoas. Você precisa pensar, não é certo o que eu estou fazendo. Não é certo eu vir domingo para a igreja e passar a semana inteira calado, sem falar do amor de Deus para as pessoas que estão perto de mim. Não é certo o que eu estou fazendo. Eu tenho a mensagem do Evangelho, eu tenho a palavra da vida, e eu não estou compartilhando. E as pessoas estão tombando ao meu lado de fome espiritual, vivendo suas religiosidades vazias, e eu estou calado diante dessas pessoas. Meu irmão, não é certo o que estamos fazendo. Deus tem a sua graça, Ele te deu conhecimento, um privilégio. Esses homens têm uma informação privilegiada. Ninguém sabe essa mensagem. Ninguém sabe dessa notícia. Que os sírios, o acampamento dos sírios estava vazio. A cidade está morrendo. Eles precisam ter urgência para anunciar essa mensagem. Por isso o texto vai dizer, olha o que o texto diz, não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Quantas pessoas iam morrer sem comida em 24 horas? Quantas pessoas iam morrer? É necessário urgência, não dá para esperar até o dia raiar. Você tem uma mensagem. As pessoas estão sem Cristo. Pregue o Evangelho, meu amado irmão. Fale da
anuncie, aproveite as oportunidades, por pequenas que sejam. Traga a palavra de Deus, fale do amor de Deus, anuncie o amor de Deus para as pessoas. Pregue o Evangelho, dê esperança para as pessoas, ore pelas pessoas, mas anuncie, fale. Se eles não falassem, havia comida em abundância, a riqueza estava toda lá, mas ninguém sabia. Como eles serão salvos se não ouvirem, se não há quem pregue? Se Cristo morreu na cruz, ali está todo o poder da salvação. E você tem a mensagem. Você e eu não podemos nos calar diante da graça restauradora de Deus, da salvação para todo aquele que crê. Então, vamos, diz o texto, vamos agora mesmo anunciar isso ao palácio do rei. E eles foram anunciar. O rei mandou homens para irem lá para ver se era isso mesmo. Eles voltaram, o arraial está vazio, e era logo de manhã quando isso aconteceu. Quando eles voltaram com a notícia, o homem, o capitão, sobre a palavra de Deus que estava sobre ele, estava no portão. O rei falou: fica lá no portão e guarda o portão, não deixa o portão abrir, que isso pode ser uma cilada dos sírios. Guarda o portão. Quando os homens chegaram e disseram: não tem ninguém no arraial, o povo saiu correndo. E o povo atropelou o homem e ele morreu pisoteado, segundo a palavra do Senhor. E naquele dia se cumpriu a palavra de Deus. Mais ou menos naquela hora, 14 litros de farinha da melhor qualidade estava sendo vendida à porta da cidade de Samaria, e 28 litros de cevada também, pelo mesmo preço. Abundância, riqueza, do dia à noite. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. A pessoa está no pecado, nas trevas, ela é escrava do pecado, dos vícios, é escrava da imoralidade, do pecado. Se ela ouvir o Evangelho, se Deus alcançar o seu coração, o pecado perderá poder instantaneamente sobre a sua vida. A salvação não é um processo. A salvação é aquele encontro na hora. Lembro do Luiz Saião falando da conversão dele. Eu postei esse vídeo lá no WhatsApp da igreja. Se você viu, você vai lembrar. Havia um ódio, uma revolta no coração dele. Aquilo saiu do coração dele na hora. Aquele ódio, aquela revolta, aquela mágoa saiu imediatamente do coração. Porque a salvação é instantânea. Você é escravo do pecado, e no segundo seguinte, você está livre, totalmente livre, seja de qual vício for, da imoralidade, da idolatria, do amor ao dinheiro, não importa do que seja, da violência, da mágoa, do ódio, não importa do que você é escravo. Instantaneamente você é livre. A santificação é um processo, mas a salvação é instantânea. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Olha a mensagem que você tem, irmãos. Olha o poder desta mensagem que o Espírito de Deus vai usar a sua vida. Meu irmão, que você possa dizer como Eliseu, e que você possa ser como desses 4 leprosos. Vamos agora anunciar o Evangelho a esta cidade. Coloque-se em pé, por favor, e vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse instante. E dizer: Senhor, usa a minha vida